Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Matne. E nesta aula, a gente vai estar falando de limites de duas variáveis, os quais não dá para a gente resolver pela propriedade direto. Então, a gente vai estar dando dois exemplos, certo? Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. O primeiro exemplo é: encontre o limite de 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado com x e y tendendo a 0, 0, se existir, tá? Então, vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui que x mais y ao quadrado tem que ser diferente de 0, certo? Então, analisando o seguinte, se eu pegar funções do tipo x, pontos do tipo x e y igual a 0, ou seja, qualquer valor de x aqui, do eixo x. O que significa? Que onde o x é diferente de 0. Então, e o y igual a 0. Então, eu vou ter que, aqui, que se y é igual a 0, com x diferente de 0. Então, substituindo aqui, a gente vê, que aqui vai ficar 0 em cima, sobre x ao quadrado mais 0. Só que o x é diferente de 0, então a gente vai ter 0 sobre um valor diferente de 0. Então, isso daqui, o x vai estar tendendo a 0, certo? Nessa direção. Aqui. X vai estar tendendo a 0. Agora, se eu pegasse funções do tipo... Então, isso daqui, qualquer valor que eu pego aqui no ponto, qualquer ponto que eu pego aqui, significa... Eu vou fazer outra reta aqui, lá na reta Z. Vou fazer aqui embaixo. Significa que está sendo levado... Vamos supor que o 0 esteja aqui, Tá tendendo aqui, a 0, certo? Então, a direção do eixo X. Agora, se eu pegasse aqui 0 e y, certo? Então, o y agora é diferente de 0. Então, vai ficar aqui em cima. O x é 0, então vai ficar 0 sobre y ao quadrado. Como o y é diferente de 0, isso daqui vai dar 0, certo? Então, qualquer ponto que eu pego aqui, vai estar levando, aproximando de 0 também aqui. Então, pelo eixo y. Então, qualquer ponto que eu pego no eixo y vai estar tendendo a 0. Agora, vamos ver um outro caso aqui. Então, nossa, o limite é 0. Deve ser 0. Só que a gente tem que ver em qualquer direção. Então, se eu pego a reta y igual a x aqui, essa reta y igual a x, na direção da reta y igual a x. Vai tender para 0? Então, vai ficar x e x, né? Substituindo lá na função, a função agora vai ser 4x vezes x ao quadrado sobre, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais x ao quadrado, né? Porque y agora é x. Aí, dessa forma, vai ficar 4x ao cubo sobre 2x ao quadrado. Então, a gente tem, simplificando aqui, a gente tem que... a função vai passar a ser
2x, né? Então, o limite de 2x com x e y tendendo a zero vai ser zero. Também está tendendo a zero. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui vai estar tendendo a zero aqui na direção x, y aqui, certo? Então, a gente viu que na direção de y tendeu, na direção de x tendeu a zero. Tá, então tudo indica que esse limite vai ser zero. Só que, para a gente ter certeza se ele vai ser zero, a gente tem que provar para qualquer direção. Nesse caso, a gente tem que provar pela definição. Eu não posso afirmar que o limite seja zero, porque a gente só conseguiu, a gente viu isso somente em 3 direções, certo? E tem que ser, como tem direções infinitas, eu não posso afirmar isso diretamente. Então, como que a gente vai fazer, então? Para provar isso, então. Vamos usar a definição. Então, para provar isso, a gente vai usar a definição. Então, a gente tem que, ó, dado epsilon, seja um epsilon arbitrário, né? Então, dado epsilon, eu vou fazer assim, tá? Maior do que zero, um epsilon arbitrário. Temos, a gente deseja, né? Encontrar delta maior do que zero. Tal que módulo, minha função aqui é 4x, 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, o limite, o valor, esse limite, a gente tudo indica que ele vai ser zero. Então, vamos verificar. E isso tem que ser menor do que esse valor epsilon. Sempre que zero menor do que a raiz de x menos zero ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, y menos mais y menos zero ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado menor do que delta, certo? Mas isso daqui, ó, mas isso daqui é a mesma coisa, ó, de módulo de 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Menor do que epsilon, sempre que isso daqui acontecer, certo? Então, o que que acontece aqui? Isso daqui é a mesma coisa de 4 módulo de x vezes y ao quadrado sobre, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é número positivo, então não precisa ficar em módulo nesse caso. E epsilon. Ó, tá. Então, a gente vai trabalhar isso daqui, essa parte aqui, ó, pra gente encontrar delta, certo? Então, o que que a gente tem? A gente tem que, observe o seguinte, olha, que y ao quadrado, aqui, ó, a gente tem que y ao quadrado é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, sabendo disso, a gente tem que 4 módulo de x, y ao quadrado sobre
x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é menor ou igual a 4 módulo de x. Isso. Aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse com esse simplifica. Então, a gente tem que isso daqui é igual a 4 módulo de x, certo? Ok. Então, a gente tem que isso daqui é menor do que 4 módulos de x. Até então, a gente tem que 4 módulo de x é menor 4 módulos de x e y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4 módulo de x. Mas, por outro lado, a gente tem que, fazendo aqui separado, a gente tem que módulo de x vou fazer em roda. Que módulo de x aqui, ó, é igual a x ao quadrado, certo? Raiz de x ao quadrado, perdão. Isso é menor ou igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Porque a gente tem que raiz de x ao quadrado, ó, a gente tem isso daqui, ó, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a raiz de x ao quadrado mais raiz de y ao quadrado. Aí, calma aí. Esquecem o que eu falei anteriormente. A gente tem que raiz de x ao quadrado é menor ou igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso sai da ideia que módulo de raiz de x ao quadrado menos raiz de y ao quadrado é menor ou igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois pensem nisso, certo? Então, desta forma, a gente tem que, ó, se raiz, se isso daqui, ó, módulo de x é raiz de x ao quadrado, então a gente tem 4 vezes raiz de x ao quadrado. E isso daqui é menor ou igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Ok? 4 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? E isso é menor do que epsilon, tá? Então, o que a gente tem, então, até então? Que, olha, a gente tem que 4 módulo de x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é menor do que epsilon, certo? Então, significa o quê? Que, olha, se eu pegar isso daqui, ó, então a gente tem que, isso implica que
raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que epsilon sobre 4, ok? Então, basta. Então, isso daqui, ó, tem que ser. A gente não tem que. O delta tem que ser o que? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui, ó, não tem que ser menor do que delta. Então, o delta é epsilon sobre 4. Então, basta que delta seja igual a epsilon sobre 4. Para que, ó, módulo de 4 módulo de x, 4 módulo de x não vai, de 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 0, ou seja, menor do que epsilon, sempre que isso vai acontecer sempre. Ó, a gente provou que esse módulo aqui menor do que epsilon, isso daqui vai ser sempre menor do que epsilon, sempre que a distância entre x e y de xy a x a zero, a origem, é menor do que delta. Isso quando epsilon é quando delta é epsilon sobre 4. Então, eu consegui achar um valor de delta. Então, pela definição, então, portanto, a gente tem que o limite de x, y tendendo a zero, zero, da função f 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero, tá? Pela definição. Para isso, basta que o delta seja epsilon sobre 4. Então, eu consegui encontrar um valor de delta para que satisfazesse que módulo de xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 0 desse menor do que epsilon, certo? Então, aqui a gente provou pela definição que o limite é isso daqui, certo? Agora, então, a gente provou que em qualquer caminho que eu pegar, em qualquer direção que eu pegar, valores de xy, a gente tem que, se o xy estiver tendendo a zero, a minha f vai tender a zero. Então, independente da direção que eu pego, a minha f vai tender a zero, certo? Agora, a gente vai ver um caso que é um pouquinho diferente. A gente tem uma f que é igual a y sobre x. Então, x tem que ser diferente de zero para participar desse domínio. Então, o domínio é todos os valores xy, onde x não é igual a zero. Aí a pergunta, o limite dessa f de xy, com xy tendendo a 0, 0, existe? Então, vamos analisar. Então, primeiro, então, o x é diferente de zero, certo? Ok. Então, eu só vou poder pegar valores de x que não seja iguais a zero. Então, o eixo y não vai participar nesse caso, certo? Porque ele está fora do domínio. Então, eu vou pôr aqui, tracejada aqui, certo?
Então, entendendo aqui, dessa forma, então, se eu pegar valores de x, qualquer valor de x aqui, ó. Então, se eu pegar f dessa forma, f de x com y zero, certo? Com y igual a zero. Então, pegando valores no eixo x aqui. O que vai acontecer? A gente vai ter que vai ficar zero, a função vai ficar zero, então a minha função vai passar a ser zero sobre x, certo? E o x é diferente de zero. Então, o limite de x, y, o limite da f de x, y, tendendo a zero, zero aqui, da minha f, ó, e isso daqui vai dar igual a zero, ok? Então, aqui vai estar tendendo a zero, certinho? Certo, então o limite de f de xy com xy tendendo a do zero é zero. Então, tudo bem. Mas aí, se eu pego na direção da reta y igual a x, dessa reta aqui, ó, y igual a x, certo? Qualquer ponto que eu pegar em cima dessa reta, para onde que vai tender? Então, a gente vai ter que a f de x, então vai ficar f de x, certo? Então, vai ficar x sobre x, substituindo na função. Então, vai ficar f de x, y vai ser 1. Então, o limite de x, y, em cima quando a reta é em cima da reta y, ó, vai ficar, vai ser, ó, aqui não é 1, então o limite de uma constante, então vai dar 1. Então, quando você pega pontos em cima, ó, pontos em cima da reta, na direção da reta y igual a x, o meu limite vai tender a 1. Ó, a f vai aproximar de 1, certo? Então, o limite, então você tem que, quando você pega pontos no eixo x, a f tende a zero. Mas quando você pega pontos no eixo y, a f, perdão, você pega pontos na reta y igual a x, a f tende a 1, tá? Então, você vai ter um delta, quanto menor for o delta, você vai ter pontos que vai estar tendendo fazendo a função tender a zero e outros pontos que vai fazer a função tender a 1. Então, nesse caso, o limite não existe. Então, o limite de x, y, x tendendo a zero, zero, ó, limite de xy tendendo a zero, zero de y sobre x, não existe, porque existe pontos, ó, não existe um raio, ou seja, não existe delta, de forma, por menor que seja o valor de delta, que faça a f tender somente para um valor. Ela vai tender a zero e em outro momento ela vai estar tendendo a 1. Então, o limite não existe nesse caso, certo? Então, nossa, minha letra ficou horrível. Vamos só arrumar aqui esses zeros aqui. Então, o limite não existe para esse caso, onde a f é y sobre x, quando xy está tendendo a zero, certo? Então, esses foram os dois exemplos que não dão para usar a propriedade direto. E a gente viu um exemplo onde a gente, em qualquer direção que eu pegasse,
tendia a zero, então a gente provou pela definição, e teve outro exemplo onde que dependendo da direção que eu pego, dá um valor diferente, a f tende para um valor diferente. Então, nesse caso, o limite não existe. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!